Aí eu vou, para a glória de Deus, eu creio que eu vou conseguir pregar. Se eu forçar, ataca, tosse aqui. E eu, na quinta, sexta, ontem eu estava muito mal, não conseguia dormir. Se eu tentasse dormir, já dava ataque de tosse, corpo muito debilitado. Eu nem vim pela manhã, mas os irmãos aí que vieram, a pastora que veio, levantaram um clamor pela minha vida e também pelos enfermos, né? Pelas crianças também que estão enfermas. E hoje de manhã, o clamor que foi levantado aqui teve o resultado, porque quando eu levantei de manhã eu já estava melhor já. Eita glória, aleluia! Aquele peso, aquela... Deus poderoso. Todo mal-estar tinha se dissipado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, amém? Eita glória. Mas sabemos que estamos em guerra, né? E não é contra carne nem sangue. Nesses dias eu já tive 2 sonhos já em guerra com demônios, expulsando. Antes, o meu sonho não estava expulsando demônios, né? Então, estamos em guerra. E glória a Deus por isso. Vamos vencer essa guerra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Esses dias atrás, o obreiro Marcos mandou um vídeo para mim que eu achei muito interessante. Traz uma pequena pregação. O pregador eu não conheço, ele dizia assim, ele perguntava para Deus: se nós que temos tanta autoridade, temos autoridade contra demônios, temos autoridade para expulsar demônios, por que nós perdemos algumas batalhas? Esse homem faz essa pergunta para Deus, a Deus ele responde para esse homem, e Deus fala assim: é porque vocês podem ter autoridade, vocês têm mais autoridade dada por Deus, claro, mas o problema é que o inferno, os demônios, eles são mais comprometidos, organizados e disciplinados que a igreja. Se a igreja se tornar uma igreja comprometida, disciplinada e organizada, não tem inferno que venha resistir. E isso falou bastante ao meu coração, onde nós estamos em uma guerra, e eu tenho as minhas guerras particulares, eu tenho as minhas guerras pelo ministério, pela igreja, onde eu entro em guerra pela sua vida. E Deus falou no meu coração sobre em cima dessa palavra, e eu quero, dentro disso, me aprofundar um pouco mais, para que nós venhamos, começando por mim. Enquanto eu estava preparando a mensagem, tudo que Deus falou, primeiramente vem para mim, que nós venhamos ser comprometidos, organizados e disciplinados, para que nós possamos vencer todas as batalhas, aonde, em nome de Jesus, Satanás não venha conseguir nenhuma unha nos atingir, e que nós possamos vencer. Então, e que nós possamos nos tornar uma igreja forte. Mas a igreja forte, uma igreja forte, ela não é determinada pelo número de pessoas, mas sim determinado se, independente de quantas pessoas tenham, nós estamos comprometidos, disciplinados e organizados. Porque Gideão venceu uma guerra apenas com 300 homens. Então não é a quantidade das pessoas que vai determinar a vitória, mas o quanto nós estamos comprometidos. Davi, ele, quando estava fugindo de Saul, ele entrou em uma caverna e lá ele encontrou homens que foram desprezados pela sociedade, homens desempregados, enfermos, desvalidos, homens que ninguém dava nada, homens totalmente fracos fisicamente. Mas foi através desses homens, desse exército, que Davi venceu guerras, venceu Saul, venceu outras batalhas, se tornou um grande exército de homens desvalidos, de homens desempregados, de homens que a sociedade não dava nada. Então nós, nas mãos do
Senhor, nós somos fortes. Então, para nós, independente se a igreja é grande ou pequena, para nós o importante é nós abalarmos o inferno. E eu não busco apenas que nós venhamos crescendo em número, não o inchaço, mas que nós venhamos crescer em número de pessoas sim, mas comprometidas, apaixonadas, cheias do Espírito Santo. Eu quero ver essa igreja cheia. Eu tenho orado por isso. É o meu sonho. Deus já falou que vai me dar. Acho que 2012. São 12 anos. Desde a primeira profecia que eu recebi sobre essa igreja. Em 12 anos, Deus nunca, nem para mim diretamente, nem comigo, nem falando no meu coração, nem em sonho, nem usando profetas, ninguém, nunca, em 12 anos, Deus nunca disse: não, filho, a igreja não vai encher, o seu ministério é com pouca gente mesmo, não uma igreja só, com pouquinha gente, é o seu ministério e é isso que eu tenho para você. Deus nunca disse isso, nunca, em 12 anos, Deus sempre falou a mesma coisa através de pessoas diferentes, de lugares diferentes, aonde eu fui, Deus me deu sonhos, Deus falou comigo diretamente e sempre falando a mesma coisa, que eu iria pregar para as multidões e eu ia ser usado na cura. Deus sempre falou a mesma coisa e sempre usando pessoas diferentes em diversos lugares. E Deus, até mesmo com vocês, já deu sonhos para vocês, dessa igreja cheia, de nós pregando para muitas pessoas. Então Deus está nos preparando para isso. Deus está me preparando para isso, para algo grande. E se é algo grande, eu preciso estar totalmente alinhado a essa grandiosidade. Eu preciso estar preparado para receber coisas grandes. Então Deus está me preparando para isso, e preparando você também para as coisas grandes. Então Deus sempre falou, e eu acredito nisso, eu creio nisso, e Deus tem falado no meu coração, já nos preparando para um novo crescimento. E dentro dessa preparação, coisas que Deus falou no meu coração pessoalmente, e Deus que me disse para transmitir para os irmãos. E eu estava meditando na palavra, perguntando para Deus: Senhor, tem tanto homem na Bíblia comprometido, organizado, disciplinado. Nós vemos Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão foi comprometido com a obediência, largou tudo, pegou suas coisas, sua família e foi, obedeceu. E quando Deus deu um filho para Abraão, Deus vai diante de Abraão e diz: Abraão, você vai me dar o seu filho em sacrifício, eu quero o seu filho. E Abraão, comprometido com Deus, vai, pega o filho dele e vai para sacrificar o próprio filho. E quando Abraão prepara tudo, que vai apunhalar o próprio filho, Deus grita do alto e diz: não, agora eu sei que você teme a Deus e que você ia sacrificar seu único filho. Eu sei agora quanto você ama a Deus. Então Abraão foi um homem comprometido com a obediência. Não tinha limites para aquele homem para obedecer. Entende? Ele não foi perfeito, ele errou, ele falhou, ele teve seus momentos que ele caiu, teve seus momentos de fraqueza. Como homem, ele errou também, mas ele era um homem comprometido com a obediência. Um homem que foi comprometido, um homem que foi determinado com a obediência. Ele obedecia a Deus. Então nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com Deus, com a nossa obediência a Deus, comprometidos com o reino, comprometidos, homens comprometidos com a leitura bíblica, comprometidos com a oração, comprometidos de estarmos na casa do Pai, comprometidos. Nós exigimos fidelidade, lealdade,
exigimos de Deus o compromisso. Nós queremos que Deus seja comprometido conosco. Queremos que na hora que nós oramos, na hora que nós dobramos os joelhos e clamamos, nós queremos uma resposta para ontem. Nós exigimos de Deus o compromisso. Que, não, Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito. O Senhor falou na tua palavra. Mas exigir de Deus o compromisso, exigimos. Mas e nós? Nós precisamos ser comprometidos com o Pai, ser comprometidos com o reino, assim como Abraão foi com a obediência, em obedecer a Deus em todos os seus caminhos, em obedecer o Senhor. E nós vemos homens e mulheres comprometidas com o Pai, comprometidos com o reino, e que foram abençoados. E não somente o compromisso somente com Deus, mas sim, nós temos compromissos com o homem também. Nós temos compromisso com as pessoas. O marido tem o seu compromisso com a esposa com o seu marido. Nós, pais, temos nossos compromissos com os nossos filhos. Os filhos são comprometidos com os pais. E o marido exige o comprometimento da esposa, e a esposa exige do marido o comprometimento. Ninguém quer ter um relacionamento bagunçado, que o marido faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nem a esposa, ninguém quer uma esposa que faz as coisas do jeito que quer, na hora que quer. Todo mundo quer um compromisso. Todo mundo quer um relacionamento de compromisso, que os seus filhos sejam comprometidos, que os filhos querem pais comprometidos. O empregado, você que trabalha, você que tem o seu salário, você quer um compromisso do seu patrão, o seu patrão seja comprometido com você. Nós exigimos, do nosso patrão, entramos numa empresa, entramos para trabalhar, nós queremos o compromisso da empresa, que a empresa cumpra tudo que foi prometido, tudo que a empresa prometeu. Se trabalha numa empresa que chega lá, dentro da empresa tem um horário, dentro da empresa tem a hora ali do descanso, tem a hora do almoço, se às vezes almoça dentro da empresa mesmo, se tem dentro do trabalho em si, da mão de obra, nós queremos ter boas condições de trabalho, nós queremos o compromisso da empresa com isso, e o empregador quer o compromisso do seu empregado. O patrão quer que o seu empregado, o seu funcionário seja comprometido, que chegue no horário, que cumpra as horas necessárias, que se cumpra a mão de obra, que se cumpra o que foi ali, ele foi contratado para aquilo. Então nós exigimos isso, mas e nós também precisamos ser comprometidos com as pessoas, com pessoas. E nós vemos um comprometimento na vida de Ruth. Essa mulher não era de Israel, não era uma mulher que cresceu ouvindo das histórias de Deus, mas ela se casou com um homem que era de Israel, que era um homem comprometido com Deus. Juntamente, esse homem tinha sua mãe é Noemi, o nome dela, Noemi, comprometida com Deus. E Ruth, ela assume o Deus de Israel, o Deus de Noemi e do seu marido, como Deus dela. Porque quando seu marido morre, e Noemi, ela diz tanto para ela, para Ruth, para Orfa: voltem para a terra de vocês, vão de volta, eu não tenho mais filhos para dar para vocês, eu não tenho mais o que fazer por vocês, eu tenho que voltar para a minha terra, eu não tenho mais para onde ir, não tenho marido, não tenho filhos, eu não tenho ninguém. E naquela época, uma mulher viúva, que não tinha marido,
não tinha mais filhos, essas mulheres elas dependiam da generosidade das pessoas, elas dependiam de doações. Mais para frente, depois, quando é estabelecido o templo, Deus deu ordem para que a igreja sustentasse as viúvas. Mas enquanto não tinha isso, essas mulheres dependiam do favor dos homens, dependiam do favor das pessoas, não tinham salário. Então Noemi volta para sua terra para poder viver ali os seus últimos dias, para depender da vontade das pessoas, para comer, para ter onde morar. E Ruth toma posição e diz para ela: não, eu vou com a senhora, o seu Deus é o meu Deus agora, aonde a senhora for eu vou junto, eu estou do seu lado, eu estou perto, compromisso. Orfa se despede e vai embora. Nós não vemos mais falar daquela mulher, mas Ruth não. Esse compromisso tanto com Noemi foi tão importante que Ruth foi abençoada. O nome dela está aqui na Bíblia, a história dela está aqui. Ela se casou na época com o rei Boaz, né? Se casou com Boaz e começou a linhagem de Davi até Jesus. Olha o compromisso dessa mulher com sua sogra, o que gerou. E quando elas chegaram, as duas chegaram na terra de Israel, que era o tempo da colheita. Boaz, que era o homem ali, o dono daquelas terras, ele servia a Deus e tinha a lei de Deus que toda vez na colheita não podia colher das extremidades das lavouras, e o que caísse no chão não era para pegar, porque era para deixar para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados e para os estrangeiros. E aí quando elas chegaram, elas se beneficiaram dessa lei, porque na terra lá que estava de Boaz, que estava tendo a colheita, elas foram lá pegando as espigas, para poder comer. E foi aí que Ruth conheceu Boaz. Então, compromisso com pessoas. Compromisso com pessoas te leva a lugares altos. Compromisso com pessoas te leva a você ser abençoado, abençoada. Seja um homem comprometido, seja uma mulher comprometida. E de tantas pessoas que eu fui lendo, que eu fui pesquisando, que eu fui buscando e perguntando a Deus para eu poder falar, porque se eu for aqui falar de compromisso, de organização, de disciplina, tem tantas pessoas para me dar exemplos, mas eu quero focar em Neemias. Abra sua Bíblia lá em Neemias. Eu quero focar nesse homem chamado Neemias, que foi um homem comprometido, um homem organizado, um homem disciplinado, e onde esse homem foi grandemente abençoado. Neemias capítulo 1. O povo de Israel tinha perdido a sua terra, os babilônios tinham invadido e destruído tudo. Destruiu as muralhas, destruiu as casas, o templo, destruiu tudo. E Neemias foi um dos exilados, e ele estava servindo, e ele era na época o copeiro do rei, ele que servia diretamente ao rei na época. Eu estava pesquisando sobre a vida de Neemias, e há indícios de Neemias, até ele foi eunuco, onde ele poderia tomar conta das mulheres do rei. Então Neemias
ele era um homem diretamente comprometido com o rei e servia diretamente ao rei. E ele estava servindo, Neemias estava trabalhando, quando chegam as notícias da sua terra, Jerusalém. E as notícias não eram boas. E as notícias eram que estava tudo destruído, as muralhas, tudo. E ele ficou muito triste com aquilo. No capítulo 2 diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha, compromisso com pessoas. Nós sabemos pela história que naquela época os reis, eles não se importavam com os seus empregados. Os reis não se importavam com os seus súditos. Nós sabemos pela história que na época os reis, eles por qualquer coisa já mandavam prender, já mandavam matar, já mandava decapitar, já acabava com as pessoas. Porque tinha tanta gente, eles não se importavam, não tinha amor, não tinha nada. Nós aprendemos pela história que naquela época os reis eram terríveis. Mas esse rei tinha pela atitude de Neemias, por Neemias ser um homem comprometido, organizado, disciplinado diante do rei, ele obteve o favor do rei, porque o rei gostava de Neemias ao ponto de perguntar: o que você tem? Você está triste? Me conta aí. Uma coisa que não acontecia, porque os reis não queriam saber de ninguém, não, pode contar. E aí o Neemias contou da sua terra. E o rei poderia dizer: Neemias, você está de brincadeira comigo, você está triste para a sua terra? Esquece isso, rapaz, para com isso. Ixi, está triste por causa disso? Não, já foi, esquece. Agora você me serve, você é morador dessa terra, você é o meu súdito. Agora, vida para frente, esquece isso. O rei poderia ter feito isso, mas não. Deus era com Neemias. Neemias era um homem fiel. E o rei faz algo que eu acredito que não fazia por ninguém, não fez por ninguém. O rei disse: o que você gostaria de pedir? Neemias, ele recebe aquela resposta que ele fica tão impactado com aquilo que eu acredito que Neemias fez o quê? O rei: rei, o senhor me permite, o senhor me dá licença e depois eu posso trazer a resposta ao Senhor? O senhor me dá licença alguns instantes? Neemias saiu da presença do rei. A palavra diz que no versículo 4 mesmo: então orei ao Deus dos céus. Neemias foi diante de Deus. Peraí, Deus, e agora? Eu não esperava isso, eu nunca passei dessa parte do rei falar para mim e me pedir o que quiser. Não, eu nunca passei por isso, não. Peraí, eu preciso de uma resposta correta. Eu preciso dar uma resposta correta agora. No versículo 5, então Neemias vai diante do rei com a resposta correta, E respondia ao rei. Versículo 5: se for do agrado do rei e seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, e ainda Neemias
Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixe passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que iria ocupar? Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Olha como Deus foi na vida de Neemias. Agora imagina, se Neemias fosse um súdito, sem compromisso, desorganizado, indisciplinado, relaxado, já tinha sido morto. Ou se pedisse isso ao rei, o rei mandava decapitar ele na hora. Está de brincadeira, Neemias? Você não vai sair daqui não. Mas por Neemias ser um bom copeiro, ele extraiu o favor do Senhor. Dentro do nosso emprego, como empregado, como empregador, dentro da nossa família, dentro dos nossos vizinhos, dentro da nossa sociedade, dentro da igreja. Quando nós somos pessoas comprometidas, organizadas, disciplinadas, nós conseguimos extrair favores de pessoas. Que na hora que você mais precisa de alguém, sempre alguém vai estar ali para te ajudar. Por você constranger pessoas, por pessoas ficarem constrangidas por causa da sua forma de agir, dificilmente você vai ter um não de alguém. Quando você precisar de uma pessoa, quando você precisar de alguém, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você já pegou uma intimidade, ou você já pegou até mesmo uma confiança de pessoas, que às vezes você vai comprar algo e a pessoa confia tanto em você e diz: não precisa nem me pagar agora, depois você me paga, eu confio em você. Você já pegou uma confiança tal ponto de pessoas, de acontecer algo no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você precise da confiança de alguém, e alguém vai lá e confia em você, fala: não, está tudo bem, deixa para lá, eu confio em você. O seu compromisso, a sua organização, a sua disciplina te faz você ter favores na hora que você mais precisa, na hora que você mais necessita. E você consegue isso até mesmo de pessoas que nem conhecem você, por conta da nossa conduta, por causa da nossa conduta. Para a honra e glória do Senhor, eu já consegui tantos favores em diversas áreas da minha vida, naquilo que eu mais preciso. Eu já consegui tantos favores. Eu já consegui sair de situações até de risco, de perigo, de ajuda, por ajuda de pessoas, onde Deus, Ele usou de pessoas para me ajudar. Até hoje Deus tem feito isso. Até hoje, onde, como pastor, hoje, eu sou totalmente dependente de pessoas. Eu dependo sim, acima de tudo, de Deus. Mas é que Deus, Ele trabalha em meu favor usando pessoas. E eu sou dependente de pessoas. Eu sou dependente de você. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Quando nós entendemos que somos dependentes de Deus e dependentes de pessoas e precisamos do favor das pessoas, nós somos abençoados. Porque há pessoas que não entendem isso, que elas acham que conseguem tudo sozinha, que ela acha que ela não precisa de ninguém, então ela se torna uma pessoa soberba, egoísta, uma pessoa que maltrata os outros, uma pessoa que ela não tem um bom relacionamento com pessoas, é uma pessoa ríspida, é uma pessoa que não ajuda ninguém, ela não aceita ajudar ninguém, ela não alguém pede algo para ela, ela não ajuda.
ela nega. Ela não planta isso. Tem pessoas que não plantam. Ela não planta ajuda e não colhe ajuda. E aí, por ela não plantar ajuda e não colher ajuda, ela se acha que ela consegue tudo sozinha. E ela acha que ninguém tem que ajudar ninguém. Eu conquistei tudo sozinho. Se não fosse por mim, se não fosse por eu fazer, se não fosse por mim. Por quê? Porque quando eu precisei, ninguém me ajudou. Porque quando eu precisei, na hora que eu mais precisei, todo mundo virou as costas para mim. Amém, mas você plantou ajudar alguém? Você estendeu a mão para alguém na hora que alguém precisou? Porque eu tenho que plantar para me colher. Então, como é que eu quero, quando eu preciso, como é que eu quero ajuda se eu nunca plantei ajuda? Como é que eu quero ajuda, eu quero cobrar que alguém me ajude se eu nunca fiz por mim? E não que eu vou ajudar alguém esperando ajuda, o retorno daquela pessoa, não. O meu retorno vem de Deus, porque Deus vai usar de outras pessoas para me ajudar. Deus não vai usar da mesma pessoa. E não preciso esperar o retorno para quem eu estou fazendo, porque às vezes a gente não vai receber o retorno para quem nós estamos estendendo a mão, a gente vai receber o retorno de outros. Nós sempre vamos receber o retorno. E a minha vida inteira, e principalmente depois que eu fui levantado a pastor, foi através dos favores e merecidos, porque eu nunca mereci nada, mas porque sempre que eu tive a oportunidade, que eu pude, eu plantei isso. E na hora que eu sempre preciso, Deus vai me ajuda. Deus sempre está lá para fazer algo por mim, ajudar alguém. Deus vai lá e planta na minha vida. Teve coisas que aconteceram, até principalmente no carro, no Monza. Quantos serviços que eu fiz, que quando eu trabalhava, quantos serviços que eu fiz de graça. Quando eu trabalhava com carro, quantas pessoas que iam na oficina e às vezes o problema era tão simples, eu não cobrava nada. Não, vai lá, vai em paz. Não cobrava nada. Quantos serviços que eu fiz no meu passado, que eu não cobrei nada de ninguém, que eu não exigia nada. Pessoal, você arruma meu carro, está aqui. Até mesmo depois que eu parei de trabalhar com carro, e pessoas vinham pedir ajuda, pessoas sabem que eu mexo com carro, que às vezes pede, tem como fazer, eu vou lá e fazia e não cobrava nada. E o que eu plantei, eu colhi. Porque quantas vezes que o Monza parou, quebrou alguma coisa, eu fui diretamente na oficina, e quantos serviços que foi feito, que o mecânico, o eletricista, ou até o profissional não me cobrou nada. Quantos serviços que eu fiz, que eu fui lá, aí quanto é? Não é nada não, tranquilo, vai lá. Não, sério. Coisas simples, manutenções simples de carro, que eu fui lá e não me cobraram nada. Tem uma oficina que eu vou, que é para alinhar o carro. Um alinhamento eu pago, o outro alinhamento é de graça. Um alinhamento eu pago, o outro alinhamento é de graça. O rapaz fez isso comigo, falou assim: não, você sempre está aqui. Hoje não cobra não. Aí eu vou lá de novo, passo um tempo, eu vou lá de novo. Você alinhou esses tempos atrás, não foi? Se você não fez ali, eu fiz. Você pagou, não pagou? Então paga de graça, fica lá. E está assim. Então, mas por quê? Porque lá atrás, anos atrás, eu plantei isso. Amém? Deus sabe cozinhar. Um dia, já era pastor, eu ganhei um par de sapato novinho, na caixa. E aí eu fui visitar uma igreja. Fui visitar uma igreja do apóstolo Fábio, aí quando era aqui no Bosque ainda. E lá no apóstolo Fábio tinha um pastor lá. E pastor auxiliar. Nós estamos transmitindo, essa história vai lembrar disso.
E eu ganhei um sapato novinho, fui com o sapato e tal. Cheguei na igreja, cultuei, adorei a Deus. Quando eu fui entrar no carro, Deus falou para mim: tira o seu sapato e dá para aquele pastor lá. Eu olhei para o sapato, olhei para cima. Quem? Acabei de ganhar. E era um tempo que era uma situação difícil. Eu não tinha dinheiro, nós estávamos, eu e a pastora, estava numa prova financeira, não tinha dinheiro. E eu estava sem sapato. Eu estava com um par de sapato velho e eu tinha acabado de ganhar um novo e não tinha dinheiro para comprar. Eu estava numa pindaíba. Então é a primeira vez que eu usei o sapato. Aí eu olhei para o sapato, novinho, 0 quilômetro, Jesus. Olhei para cima. Você tem certeza? Eu pensei, falei para Deus: Senhor, eu vou para casa, eu tiro o sapato, ponho o meu velho e venho trago ele de volta. Aí Deus falou: não, agora, tira o seu sapato lá. Meu Deus, não vim. Tá bom, Senhor. Tirei o sapato, não vim. Cheguei no pastor, eu não lembro o nome dele. Pastor Ares. Falei: pastor, vem cá. Deus mandou te dar. Olha, acabei de ganhar, acabei de pôr. Vê se serve. Aquelas coisas, né? Vê se serve. Vai que não serve, né? Vai que não serve. Não é que o menino pôs o negócio certinho. Aí ele pôs e falou: pastor, certinho. Eu falei: tá bom. Deus mandou. Ele falou: ele me abraçou e falou: pastor, eu não tenho um par de sapato, o que eu estou usando é emprestado. Olha, Deus está usando a sua vida, pastor. Deus te abençoe. Eu falei: amém. Tá bom. Voltei para casa descalço. Nossa, mas Deus foi tão mal assim, não. Porque de lá para cá, 2014, 2015, de lá para cá, nunca mais me faltou um par de sapatos. Pode estar a situação difícil que for, eu sempre ganho um sapato. Ainda mais agora, chega o tempo de bazar. Meu Deus. Esses dias atrás, não faz muito tempo não, eu estava sem tênis. Eu não tinha um par de tênis. Eu falei: meu Deus, eu tenho um tênis, tenho que comprar um tênis. Não tinha dinheiro, porque todo o dinheiro que nós investimos aqui primeiro. Então, eu não gasto comigo, é difícil. Eu falei: pai, tem as contas para pagar, tem como te dar dinheiro para comprar tênis? Não, Jesus. Aí um dia veio o Marcos, o obreiro Marcos, que ganhou de um vendedor, ganhou um monte de tênis. E trouxe aqui para os meninos, trouxe para a gente. Aí eu peguei e falei: eita Deus, chegou um tênis para mim, Senhor. Para a glória de Deus. E aí começou a chegar mais tênis que a gente está vendendo. Alguns a gente consegue vender, tênis novos. E outros eu estou pegando para mim, estou guardando lá. Para quem não tinha um par de tênis, Deus está dando tênis, sapatos. Nunca mais me faltou. Mas por quê? Porque um dia lá atrás, Deus me fez voltar descalço para casa. Então, o seu compromisso, a sua organização, a sua disciplina te leva a lugares longe. Neemias obteve o favor do rei. Você vai obter o favor de pessoas. Você vai obter favores quando você se doa. Você obtém favores quando você planta, quando você ajuda, quando você faz por pessoas. Pessoas fazem por você. Quando você planta, você colhe. E aí, o rei aceitou. O rei deu cartas. O rei deu ainda permissão para pegar madeira. O rei ainda deve ter dado dinheiro ainda para ouro, prata. Deve ter dado ainda para o meio do caminho para ele se manter. Enviou empregados ainda para Neemias. E Neemias foi. E quando Neemias chega,
e vê tudo destruído, faz a inspeção, ele inspeciona os muros. Aí no capítulo 3 vem a organização. Por quê? Porque Neemias começa a distribuir os trabalhos. Neemias começa, o capítulo 3 diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho reconstruindo a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Depois construíram o muro até o norte de Sem, que consagraram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram trechos seguintes, Acur, filho de Ir, construiu logo adiante. E aí, Neemias foi levantando um grupo de homens que construíam um pedaço do muro e uma porta, que dava para uma cidade. E aí foi construído. Então, em volta da cidade de Jerusalém, de Judá, foram construídos os muros e as portas, de entrada e saída. E aí, Neemias, ele foi organizando todo o trabalho. É ele que liderou de um homem, copeiro de um rei, de um homem que estava ali trabalhando, que era um homem, Deus deu sabedoria e capacidade para que Neemias pudesse liderar e pudesse organizar toda a reconstrução dos muros. É isso que Deus faz. Seja uma pessoa comprometida e organizada, Deus faz o resto. Deus faz o resto. Seja organizado nessas coisas, seja organizado na sua vida financeira, com o seu dinheiro, seja organizado no seu tempo, seja organizado dentro da sua casa. Mantenha a sua casa organizada, mantenha ali o seu local de trabalho organizado. Aonde você vai, aonde seja organizado. A sua organização no pouco fará você ser abençoado com muito. Deus vai confiar coisas grandes a você. Deus confiou a Neemias a reconstrução dos muros. E Neemias fez um ótimo trabalho. Olha a organização desse homem. E ele foi indo, reconstruindo. E foi chamando, as pessoas foram fazendo as portas, porque a cidade é muito grande e precisava de muitas portas. A extensão da cidade precisava ser reconstruída tudo direitinho. E foi sendo reconstruídos os reparos. E o interessante é que eles foram reconstruindo. Eles tinham algo que eles precisavam fazer, que era tapar as brechas. Algo que era muito importante para eles era tapar as brechas. Então, durante todo o capítulo 3, a gente vai vendo que cada grupo de pessoas foram reconstruir os muros e as portas. E no capítulo 4, como sempre, quando você faz algo para Deus, quando você é uma pessoa comprometida, organizada, disciplinada, o diabo sempre se levanta para tirar você do foco, tirar você do caminho, te desestruturar, bagunçar você, bagunçar sua mente. Capítulo 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Peraí, o que é mudar a vida de Sanbalate? Nada. Para ele em si, pessoa própria, não dá nada. Mas o diabo é terrível, usa de pessoas também para tentar nos parar. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Tiraram sarro ainda, desprezaram eles. Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Não importa, amados. Da mesma forma que Deus levanta pessoas para nos ajudar, Satanás vai usar pessoas para tentar nos derrubar. Mas vale mais
aqueles que estão com vocês daqueles que estão contra vocês. Então não se importa. Não se importa com o desprezo, eu sei que dói. Não se importa com o abandono, eu sei que dói. Não se importa com pessoas tentando desacreditar de você, desprezar você, do seu potencial. Não deixe essas vozes te parar, te calar. Não, pessoas que acham que você não vai conseguir. Sim, creia no Deus Todo-Poderoso, que Deus pode todas as coisas, e Ele pode fazer você vencer. E você sabe quem é você em Cristo Jesus. Então, confie no Senhor. Eu sei, hoje eu posso ser um pastor de uma igreja pequena, com poucas pessoas aos olhos humanos. Eu estou vendo isso, você está vendo isso, mas eu creio no que Deus me falou. Eu acredito no que Deus me disse. Glória a Deus. Eu já tomei posse daquilo que Deus falou para mim. Eu tenho trabalhado no meu interior diariamente para me comportar e para me andar como um pastor de multidões, para andar, pregar e orar como um pastor que faz para as multidões, me comportar como tal. Por mais que as pessoas possam desprezar, como já foi profetizado, pessoas que desacreditam, como já foi revelado, pessoas que não veem essa igreja grande, não tem essa visão, já se acostumou com a igreja pequena, ao ponto que quando crescer vai ficar um incômodo. Vai ter pessoas que vão se incomodar com o crescimento, que vai ficar tão grande, vai se incomodar, que vai falar, não quero mais não, porque era melhor quando era pequeno. Vai ter que sair, porque não vai suportar, e tudo bem por isso. Mas que você olhe para si e saiba quem Deus te chamou, que Deus te chamou e quem é você em Deus. E aí no versículo 4 há uma oração que diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Olha essa oração. Aqui a gente não pode imitar todas as orações, né? Mas olha aqui: não perdoe os seus pecados, nem apaga as suas maldades, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Se a gente fala isso hoje em dia, né? Ah, Jesus é amor, Jesus ele é graça, Jesus é isso. Mas você vê que esses homens eram de Deus, eles oraram isso, olha. Não perdoa os pecados deles. Não perdoe. Não apague as suas maldades. A Bíblia está falando isso. Que esses homens oraram dessa forma. Mas lógico que nós aprendemos com Cristo que a nossa oração precisa ser de bênção, né? De abençoar, dá o que temos, dê o que você tem, abençoe, perdoe. Então, quando eu sei, quando Deus me revela de pessoas que me desprezam, de pessoas que não têm, que não veem essa igreja grande, que não ligam, eu oro e falo: meu Deus, olha, Pai, eu estou perdoando eles. Estou liberando perdão para eles, mas eu sei quem eu sou, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor tem para mim. E se eles não acreditam, e se me desprezam, o Senhor vai tratar com eles. Faz o que tiver que fazer, mas eu estou liberando perdão. Eu faço como o Senhor Jesus ele fez na cruz, né? Perdoa, porque não sabe o que fazem. O Senhor Jesus Cristo ele olha para aqueles agressores dele, e Jesus diz: perdoa, porque não sabem o que fazem. E no versículo 6 diz: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que o cercado dos muros de Jerusalém tinha avançado e que as brechas estavam sendo fechadas,
ficaram furiosos. Amados, feche as brechas, onde Satanás não tem acesso ao seu coração. Feche as brechas para o inimigo. Feche as brechas de Satanás para não tocar na sua vida. Seja comprometido, seja organizado, seja disciplinado. Entenda, nós buscamos isso. Às vezes a gente não consegue ser perfeito. É difícil, não é fácil. Mas busque a cada dia melhorar. E eles fecharam as brechas. Quer deixar Satanás furioso? Feche as brechas. Feche as brechas. Não deixe brechas abertas para o diabo. Não. E eles continuaram. No capítulo 6, eles estavam lá, reconstruindo. Não pararam, não. Aí o diabo muda a estratégia. Já que eu não consigo na intimidação, já que eu não consigo parar vocês na força, então vai ser diferente. Eu vou ameaçar. Capítulo 6. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Chamaram ele para uma conversa, para um almoço, para uma janta. Cuidado com os convites. Cuidado com os convites, para os almoços, para as jantas, para um lugar aí. Cuidado, viu? Cuidado. E aí Neemias continua, eles contudo estavam tramando mal. Por isso enviei mensagem com a resposta: estou executando um grande projeto. Não posso descer, porque parar a obra para encontrar com vocês? Não vou parar não. Não vou parar, não vou desistir, não vou retroceder, não vou olhar para trás, vou pôr uma grande obra. Vocês estamos numa grande obra. Você está orando pela sua família, você está orando pela sua casa, você está orando pela sua vida financeira, você está clamando pelos seus sonhos, você está buscando pelos seus sonhos. Não pare, não é hora de descer agora, não é hora de retroceder, não é hora de parar no meio do caminho, não é hora de olhar para trás. Continue, avance. Só cuidado aí com os convites, cuidado com pessoas, cuidado com situações para tirar você do foco. Não, você está em uma grande obra. Você está trabalhando para ser grande. Você está trabalhando para ser o melhor. E aí, eles tentaram e não conseguiram. Aí no versículo 5: então na quinta vez Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: diz entre as nações, ó Gesem, diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reproduzindo o mundo, levantando calúnia e mentira. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Mentira, calúnia. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação em seu respeito: ao rei Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você disse está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Tentaram levantar calúnia, mentira contra eles. Amados, vão levantar falsas informações de vocês também, de mim. Não deixa não. Você está aí lutando, você está buscando, você está reconstruindo seus muros, você está ali tapando as brechas. É uma pessoa comprometida, organizada, disciplinada, porque a disciplina ela é colocada à prova na hora da luta.
Quer saber se você é disciplinado? Quer saber se você é um homem ou uma mulher de disciplina na hora que vem a luta, a adversidade? Na hora que vem o problema, como nós nos comportamos? Que resposta que eu dou diante do problema? Teve um tempo atrás que eu trouxe a mensagem de José, né? José estava como escravo diante do... Antes de falar daquele soldado, do centurião. José estava... Potifar. José era tão disciplinado que de escravo ele foi levantado administrador da casa de Potifar. José, imagina como que estava o estado emocional de José, como estava o psicológico de José, como estava José por dentro totalmente quebrado, traído pelos irmãos, vendido como escravo, longe da sua família, longe da sua casa, com saudade do seu pai, saudade da sua terra, saudade da sua mãe, saudade de todo mundo. Imagine como é que o estado emocional de José, totalmente arrebentado. Imagine como estava o emocional de José. José poderia ter se entregado à depressão. José poderia ter se entregado até ao suicídio. José poderia ter se entregado completamente às suas emoções. Mas não, ele não teve a disciplina. Ele trabalhou para Potifar ali, totalmente descomprometido, organizado, disciplinado. Potifar olha para José e fala: nossa, esse menino é diferente, hein? Olha o que esse menino faz. Vou levantar administrador. De escravo foi levantado administrador de toda a casa. Tomava conta das finanças, tomava conta dos empregados, tomava conta de tudo. Olha o que a disciplina fez levar José. A nossa disciplina diante da adversidade nos leva a lugares altos. Seja disciplinado. E é onde eu sou provado? Na luta. As nossas emoções colocadas à prova, as nossas emoções à flor da pele. E se você se manter disciplinado no meio da luta, no meio da adversidade, você vence. O que aconteceu com Neemias? Neemias continuou, não parou não. Vocês já têm me dando calúnia, difamação contra a minha vida. Está tudo errado isso aí, mas vamos continuar. E ele orou. Porque imagina, Neemias se abalou com isso. Para ele ter orado, fortalece as minhas mãos, Senhor. Para ele ter orado, porque abalou. Poxa, ele estava lá construindo, e só carta. Neemias, você está querendo uma revolta, né? Você vai querer se levantar contra o rei, né? A gente vai lá falar isso para o rei, viu? Neemias falou: não sou assim. E aí no versículo 10: um dia foi à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse: Semaias disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo. Há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa. Não adianta, o restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Meu Deus. Foram pagos profetas para profetizar contra Neemias. Gente, nós temos um caminho, nós temos uma missão. O diabo, ele não satisfeito, ele vai tentar usar pessoas para parar, vai usar de situações para você parar, e vai usar de falsas profecias. Cuidado com as falsas profecias. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado.
se a profecia vem para tirar você do caminho, porque Neemias ele sabia, peraí, estou aqui reconstruindo o muro, não vou pagar. Ah, vão te matar, só vão tirar minha vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, não tira minha vida não. Ah, vamos lá para a casa de Deus, no templo, lá a gente se esconde. Não posso entrar na casa de Deus, tem lugares que eu não posso entrar, eu sou eunuco. Eu estava pesquisando sobre Neemias, e alguns estudiosos falam isso, que ele não quis entrar na casa de Deus por causa disso, porque eu não podia entrar em todas as partes da casa de Deus. Se eu entrar, estou pecando contra Deus, eu não posso entrar, não vou lá não. Não foi Deus que mandou ele. Deus iria me colocar para mim e a prova de desobedecer, não. Disciplina. Neemias era disciplinado, não. E aí, a partir do versículo 15, eles continuaram, estavam terminando. E a Bíblia vai dizer: sabe o que eles faziam? Neemias pegou e levantou homens guerreiros ali, um que estava reconstruindo o muro, certo? Uma espada na mão e outra espada com a colher, jogando massa. Uma espada na mão e o outro com o muro lá, colocando os paralelepípedos, né? Escudos. E um aqui construindo e outro de costa lá, pronto para guerrear. Eles não pararam, não, eles se armaram. Não, aqui não, Satanás. Aqui não. Vamos se armar da espada, do escudo, de toda a armadura de Deus contra as ciladas de Satanás. Aqui não, diabo. Aqui não. Seu espírito das trevas vai fazer eu parar, não. Compromisso, amados. Seja uma mulher comprometida, um homem comprometido com Deus. Continua firme no propósito. Seja organizado na sua vida, dentro do seu dia a dia, dentro da sua casa, de tudo que você faz. Seja uma pessoa organizada. A sua organização, as pequenas coisas, vai te levar a responsabilidades grandes. Seja organizado no pouco. Seja organizado. Às vezes, né, a gente tem alguma área da nossa vida que às vezes a gente é desorganizado. Às vezes tem um cantinho lá na sua casa que é o cantinho da bagunça, né? Tudo você põe lá dentro, tá tudo lá. Aí você, quando vai procurar uma coisa, tem que cair tudo em cima de você. Aí às vezes você precisa de alguma coisa, de um documento, de alguma coisa para ir algum lugar, e fala: meu Deus, sei lá onde está, lá na cantina, vai lá na cantina da bagunça. Arruma aquele cantinho da bagunça e organiza. Não fica deixando tudo organizadinho, porque na hora que você precisar de alguma coisa, você sabe onde está. Amém? Nessa parte, a pastora, tudo ela põe no lugar. O que eu estou procurando, eu pergunto: onde é que está? Está em tal lugar e tal. Vai lá. Está lá mesmo. Ó, está lá. Documentos, papéis, roupas, algum acessório, alguma coisa. Ó, está ali. Vai lá que está ali. É organizar nessa parte. Então, sejamos organizados dentro da nossa casa, no seu emprego. Se organize. Nós vemos aqui, e na igreja mesmo, tem um canto lá em cima, lá que a pastora guarda as coisas. Volta e meia ela vai lá, arruma tudo. E fica brava quando os outros organizam. Fica nervosa, eu arrumei tudo, tá tudo bagunçado. Vai lá, arruma de novo. Organização. Disciplina no meio da guerra. Disciplina é meu problema. É na hora do problema, na hora da guerra, na hora da luta, que você tem que mostrar firmeza, compromisso, organização e disciplina. Neemias ficou disciplinado. Não, aqui não. Não desço, não paro, não vou, não quero. Aqui não. Aqui eu não vou parar. Eu não vou parar.
Ele não parou. E terminaram de reconstruir os muros. E aí eles armaram as portas. Os sacerdotes voltaram para a terra, os levitas, e começaram a reconstruir suas casas. E tudo que Neemias intentou em fazer, ele venceu. Amém? Não deixa Satanás te parar, não. Você está em uma grande obra hoje. Não é hora de descer. Você está em meio a uma grande obra. Não é hora de descer. Fique firme. Seja comprometido, organizado e disciplinado. Comprometido principalmente nas coisas de Deus. Comprometido com Deus. Comprometido com o reino. Comprometido com o seu chamado. Comprometido com o seu propósito. Comprometido com o seu cargo. Seja organizado dentro da igreja. Seja uma pessoa organizada. Seja uma pessoa organizada com as coisas de Deus. Seja uma pessoa disciplinada em relação às coisas do Pai, em relação à oração, jejum, leitura bíblica, cultos. Se você conseguir essas 3 características, nós vamos vencer Satanás em todas as áreas da nossa vida. Bem? Quer vencer as batalhas? É assim. Aí o homem pergunta, né? Por que, Deus, que o diabo vence algumas batalhas nossas, se a gente tem autoridade? Porque a igreja não está comprometida em organizar disciplinada. Vamos vencer. Não vamos deixar o diabo vitorioso, não. Amém, igreja? Vamos vencer. Vamos ser comprometidos. Vamos ficar de pé. Vamos orar.